Pessoal, good morning! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós daremos continuidade à unidade 7, certo? Unidade onde nós estamos aprendendo sobre alguns países e algumas nacionalidades em inglês, tá certo? Na aula passada, vocês aprenderam, né, como é que a gente fala de que país nós somos, né? E aí vocês aprenderam alguns países, né? A pronúncia de alguns países em inglês, tá certo? Que nessa atividade vocês tiveram dessa página, né? Vocês escutaram a pronúncia de cada uma dessas palavras, né? Dos países. E depois vocês tiveram que enumerar certinho, tá certo? Cada um desses nomes desses países, as suas bandeiras correspondentes, certo? Depois disso, aqui nessa outra página, vocês tinham as nacionalidades escritas nesse quadrinho amarelo, né? E abaixo vocês tinham algumas crianças falando de que país elas eram. E vocês precisaram, né, completar com essas nacionalidades, tá certo? Que foi justamente, né, no primeiro aí, hello, I am Pedro, I am from Brazil, I am Brazilian, né? Já que ele é do Brasil, então ele é brasileiro, certo? E vocês tiveram que fazer isso com todos esses outros países, certo? Depois, né, eu até pedi para vocês fazerem uma atividade, uma pesquisa, né, no caderno de inglês de vocês, onde vocês tiveram que pesquisar curiosidades culturais interessantes sobre alguns países que nós estudamos, né? Lembram que eu pedi para vocês, não, eu disse a vocês que não precisavam pesquisar todos esses, mas que vocês precisavam pesquisar dois países, né? Dois países, curiosidades, coisas interessantes. Por exemplo, sobre a cultura, né? A comida que é consumida, né? A comida que é muito popular nesses dois países. Por exemplo, danças, estilo de roupas, né? E várias coisas assim, coisas culturais, né? Que vocês precisavam pesquisar sobre pelo menos dois desses países que nós estudamos, né? Somente desses países, certo? Com base nisso, porque eu pedi para vocês fazerem isso também, né? Porque com base nisso, aqui na seção Cri-Cri, vocês vão ter que completar essas lacunas com os nomes dos países correspondentes. Então, aqui nós temos algumas frases relacionadas a alguns países e vocês vão precisar escrever aí do lado o nome do país onde essas coisas são muito populares, né? Então, por exemplo, nesse primeiro pontinho aí, nós temos People in this country love pizza and pasta. Então, que país será esse que as pessoas lá amam pizza e macarrão, né? Então, que país será esse? Então, vocês vão escrever o nome do país em inglês, tá certo? Nessa primeira linha. No segundo pontinho, nós temos These favorite dishes in this country are barbecue and feijoada. Então, quais são essas comidas aí? Elas são muito populares em que país? Então, vocês vão escrever também o nome do país onde essas comidas são muito populares, né? No terceiro pontinho, nós temos People in this country love raw food. Raw food, pessoal, são comidas cruas, certo? Raw significa cru. Então, qual é o país desses que nós estudamos, certo? Lembrando que tem alguns outros países que também consomem comidas cruas, mas eles não estão aí nesses países que nós estudamos nessa unidade, tá certo? Tem um país aí nessa que nós estudamos, né, onde as pessoas elas consomem comida crua, certo? E vocês vão precisar escrever o nome desse país. E por último, they are the country of the fast food, especially hamburger and fries. Então, que país é esse onde é esse país, né? As pessoas nesse país, as especialidades delas são hambúrgueres e fritas, né? E coisas fritas, né? Entre batatinhas e muitas outras coisas fritas. Então, que país é esse também? Então, vocês vão ter que escrever o nome desse país nesse último tracinho, tá certo? Na segunda questão, como prática oral, né, que vocês terão que fazer em duplas, vocês podem fazer em casa, certo? Podem tentar fazer com irmão, irmã, prima, pode chamar a mãe, pode chamar o pai também, tá certo? Para vocês tentarem
treinar essa conversa aí, certo? Que foi justamente o que nós vimos lá no início da unidade, né? Como é que a gente fala de que país a gente é, né? Então, vocês vão ter que simular uma conversa, né? Um diálogo onde vocês vão estar conversando com alguém e aí vocês vão perguntar, né? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Where are you from? E aí a pessoa vai responder, né? I am, por exemplo, I am Brazilian. And you? E aí a outra pessoa responde, I am from, por exemplo, I am from France. Né? Então vocês vão ter que treinar desse jeito, tá certo? Pode escrever aí o nome primeiro da nacionalidade, né? E depois abaixo vocês podem escrever o nome de um país, por exemplo, né? Então vocês vão treinar essa conversa desse jeito, tá certo? Depois aqui abaixo nós temos uma leiturazinha, né, pequena, né? Um texto onde vocês vão precisar escolher a imagem correspondente a essa lenda, né? Então nós temos aí 3 lendas que são muito populares, né, brasileiras, mas o texto ela vai falar de apenas um desses 3 aí. E conforme eu vou ler aqui nessa frase, vocês vão ter que marcar a opção correta, tá certo? Então, essa frase diz o seguinte: He is famous in Brazilian folklore. He smokes a pipe and he wears a magical red cap. He has only one leg. Who is he? Então, quem é esse daí que se encaixa nessas características? Então, vocês vão ter que escolher um desses 3 aí que vai se encaixar nessas características. Será que é a cuca? Será que é o saci ou é o curupira? Então, vocês vão marcar um X na opção correta, tá certo? E por último, na seção Let's Remember, vocês vão ter que completar as frases equivalentes sobre as nacionalidades, né? Então, da mesma forma como vocês vão ter que fazer lá naquela prática oral, né? E como vocês já fizeram também. Então, vocês têm a pergunta acima, né? Where are you from? E aqui abaixo vocês tem algumas frases que vai ter o nome do país, certo? E vocês vão precisar completar com a nacionalidade. A nacionalidade, lembrando, é aquela da última atividade que vocês fizeram da semana passada, onde tem um quadrinho amarelo em cima. Aqueles nomes escritos lá são as nacionalidades. Então, aí tem algumas frases que está escrita o nome do país e vocês vão precisar escrever a nacionalidade embaixo. E tem outras que já vai ter a nacionalidade e vocês vão precisar completar com o nome do país, tá certo? Então, na letra A, nós temos aí I am from France, né? Eu sou da França. Então, se eu sou da França, eu sou French, né? Francês. E aí, da mesma forma, vocês vão precisar completar todas essas outras frases, tá certo? Prestem atenção nisso. As frases que tiverem mostrando, né, que já tiver escrito o nome do país, vocês vão precisar escrever a nacionalidade embaixo. E a frase que já tiver escrita a nacionalidade, vocês só vão ter que completar com o nome do país, tá certo? Então, na aula de hoje, nós encerramos por aqui, certo? Para finalizar essa unidade, onde nós estamos aprendendo sobre alguns países e as nacionalidades deles, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Bye, bye!